Tudo bem? Vamos lá então. Então, para a gente começar, eu vou pedir, como de sempre, né? Vou pedir para que a Sal faça a nossa oração inicial, ok? Então vamos lá. Então, boa noite. Hoje eu vou fazer uma oração específica, a prece de Cáritas, que é muito bonita. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Amém. Bom, pessoal, o tema dessa noite é o poder da fé. A fé, né, se a gente for lembrar, não é só acreditar, né? Não é só a gente achar que, eu acredito em Deus, né? Eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, então sou uma pessoa boa, né? Bom, para começar, a gente já comentou sobre esse assunto, né? Bom, só é Deus, né? E deixar de fazer o mal não te transforma numa pessoa boa. Para ser uma pessoa boa tem que fazer o bem. E a fé ela nos impele a esse bem, a essa coisa boa, né? Então, Jesus, ele sempre, ele sempre colocava, né? Toda vez que ele fazia alguma coisa, fazia um dos seus milagres, né? E nós vamos comentar sobre esse assunto também. Toda vez que ele fazia um dos seus milagres, o que ele falava? Ele falava assim: a tua fé te salvou. Ele nunca colocou que ele tivesse salvado, mas a fé que está dentro do nosso coração, a fé que nós carregamos, mas de verdade, né? Não é aquela fé que a gente não consegue entender. Uma fé ela tem que ser entendida, sim, ela tem que ser compreendida, porque eu tenho fé. Eu tenho fé porque Deus, eu acredito fielmente que Deus existe, eu acredito fielmente que todos nós sabemos da existência de Jesus. E muita gente, não vou colocar em mérito também, né? Mas muita gente não acredita, né? Mas enfim, a fé é muito importante. E Jesus, né? Ele sempre falava sobre isso, né? Sobre a fé. E
Aí tem uma historinha que eu ouvi outro dia do Divaldo, que dizia o seguinte, né? Tinha uma fonte, num certo lugar lá na Galileia, onde as pessoas acreditavam que ia existir um anjo nessa fonte. E toda vez que esse anjo se mexia, né, as águas dessa fonte começavam a mexer também. E o primeiro que se jogasse na água seria curado. Bom, por muitas vezes as pessoas. Então, imagina, né? Se hoje ainda tem muita gente que acredita, tem muitas crenças nesse tipo de coisa, imagine naquela época, né? Então aquilo virava um mar de gente, né? Esperando a água mexer. Então, quando a água mexia, o pessoal começava a se jogar dentro da água. E tinha lá um aleijado, né? Não conseguia andar, que ele ficava lá, tinha muita gente, então ele ficava lá longe, né? Então, como ele ficava lá, um pouquinho separado, detalhe, né? Só a primeira pessoa que caísse na água que seria curada. Então ele ficava lá longe. Então toda vez que a água mexia, a água mexeu, tchum, todo mundo se jogava, né? Aí o que acontecia? O coitadinho do aleijadinho não conseguia chegar até lá. Ele não conseguia chegar perto, né? Então, quando uma vez Jesus passando por lá, ele ele viu esse aleijado, né? E ele disse, Senhor, Senhor, me cure, me cure. Já faz 20 e tantos anos que eu passo aqui nessa fonte, que eu estou aqui e não consigo, né? Não consigo me jogar nessas águas, né? E agora, Jesus olhou para ele e falou: Eu quero te curar. Mas você quer ser curado? Respondeu o aleijado: Sim, quero ser curado. Você acredita que eu posso te curar? Aí eu vou abrir um parentezinho, né? Vocês imaginem agora a cena, né? Vamos nos colocar na frente desse Jesus como sendo as pessoas que estão precisando ser curadas. Imaginem só, Jesus com toda aquela autoridade moral, com toda aquela ternura, aquele amor nos olhos, faz uma pergunta dessa: Você acredita que eu posso te curar? E o aleijado respondeu: Sim. Aí então Jesus falou assim: Então, levanta-te e anda. Claro que aconteceu o quê? Ele levantou e andou. Aí, gente, eu fico agora voltando ao nosso dia a dia, né? Ao poder da fé. Se a gente for olhar essa história, tem alguns pontos aí que a gente pode falar sobre a fé, né? Primeiro, se, né, aquele aleijado tivesse com tanta vontade de ser curado, né, ele não estaria lá longe, né? Ele levantaria de madrugada, chegava no dia anterior, né? Fazia igual esses jovens que fazem hoje, né? Fica 3 semanas numa fila para assistir um show, né? Então ele poderia ficar também 3 semanas ali e sentar bem do ladinho da fonte e ficar olhando para a fonte, né? Porque a hora que a água mexesse, ele, ó, só se jogava, né? Bem, esse é um dos pontos, né? Quando Jesus pergunta, você acredita que eu posso te curar? E isso ele fazia constantemente. Porque aí vai entrar a fé. A fé desse nosso irmão
ela se concretizou exatamente no momento que Jesus fez essa pergunta. Porque até então ele não tinha tanta fé assim. Mas imagina, né? Voltando à imaginação, né? Imagina, uma autoridade moral chegar para você e fazer essa pergunta. Imagina só a aura desse espírito chegando perto, você já se derrete todo, né? Então, imagina, a aura desse querido mestre chegando perto de você e fazendo essa pergunta, você acredita que eu posso te curar? Acredito sim, né? Você quer ser curado? Porque tem uma outra coisa. Tem gente que não gosta de ser curado, tem gente que não quer ser curado. É tão bom, né, ouvir a compaixão dos outros. As pessoas, existe aquela pessoa doente crônico sem doença, né? Porque quando a gente costuma ir alguns nesses lugares aí que a gente vê a gente vai no médico, vê um acúmulo de gente, né? Hoje nem tanto, né? Graças a Deus, mas vê aquele cúmulo de gente e tá todo mundo lá na sala de espera do médico. Gente, o que você ouve? A disputa de quem tem a pior doença, né? Ah, eu tenho isso. Ah, mas isso aqui eu tenho isso e mais aquilo. Ah, eu sou assim. Eu sou aqui assado, né? Então as pessoas, elas têm muitas das pessoas têm o prazer de estar e ser doente. Então, a pergunta de Jesus é muito pertinente. Você quer ser curado? E aí ele responde que sim, né? Então, levanta-te e anda. O levanta-te e anda, aí é que tá. Porque, na realidade, primeiro, eu só vou conseguir me curar se eu me esforçar. Eu só vou conseguir ser curado se eu tiver a fé, mas se eu levantar. A mesma coisa de eu estar lá sentadinho na beiradinha lá da fonte esperando para a água se mover. Então, neste momento, a gente tem que lembrar que não é só o milagre, né? Não é só o milagre que vem. O milagre, ele pode vir, né? Mas ele vem de acordo com a nossa boa vontade, o nosso esforço, né? Então, nada, e milagres, o Espiritismo diz muito bem que milagres não existe, o Espiritismo não produz milagre. Já diz Allan Kardec, dizia Allan Kardec no livro A Gênese, né? Que o milagre não existe. Pô, mas Jesus fez o milagre. Jesus foi lá e fez isso, fez aquilo. Jesus fez vários milagres. Eu conheço gente que recebeu milagre da santa não sei o quê, do santo não sei o quê. Mas aí o que que acontece? Aí o Allan Kardec explica, lá no livro A Gênesis, ele explica. Esses fenômenos, é certo, que que prendem a existência desculpa. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos, à intervenção deles no mundo material. E isso dizem que em que consiste o sobrenatural. Mas então, fora mister se prova-se que os espíritos e suas manifestações são contrárias à lei da natureza, que aí não há, nem pode haver ação de uma dessas leis. Veja bem, milagre seria o quê? A natureza, né? Seria aliás, desculpa, seria uma lei contrária à natureza, né? Já diz também
no livro dos Espíritos, né? O espírito pode desviar uma bala, uma flecha? Não. É bem claro, não, não pode desviar. Depois que ela foi lançada, a lei da física, a lei natural, a lei de Deus, ela tem o seu curso. Ah, mas então, o que pode acontecer? Ah, o espírito pode pegar aquela pessoa que está atirando, turvar os olhos dessa pessoa, né, naquele momento, fazer a pessoa tremer naquele momento, isso sim, no momento antes do tiro. Então, gente, o milagre, ele não existe. O que nós chamamos de milagre, muitas vezes é, ou muitas vezes não, a maioria das vezes, né, é que a gente ainda não conhece todas as leis da natureza e não sabe como manipulá-la. Assim como os espíritos conseguem manipular. Então, uma manifestação que não seja, que seja contrária à lei da natureza, não existe. Isso seria o que a gente chama de milagre, né? Seria a mágica de Deus. Mas não é assim, né? Então, existe sempre uma intervenção de espíritos. E neste caso da natureza, é exatamente isso, né? Então, também, voltando então à fé, né? Allan Kardec também diz, né? Fé é a mãe da esperança e da caridade. Bom, esperança, né? Esperança no futuro exige fé. Eu só vou confiar no meu futuro, seja meu futuro após a morte, por exemplo, se eu tiver fé. E todos nós sabemos que existe, todos nós espíritas, sabemos que existe a vida após a morte. E para isso nós trabalhamos, né? Para isso nós temos que ter a fé, para que essa esperança no futuro, num futuro melhor, até mesmo aqui no nosso orbe, né? Então, este é um dos pontos que a fé é super necessária. Ah, mas fé é esperança, a fé é mãe da caridade também? Claro, claro. Porque quando nós fazemos uma caridade falando em fé, a caridade ela está no nosso coração. Ah, mas existe fé sem caridade? Existe caridade sem fé? Existe. Não é caridade, é benemerência. Porque é simples. Você vê lá o assaltante, vai lá, o dono do morro lá, ele faz a benemerência para os seus. A gente conhece algumas histórias que o próprio dono lá do morro pede para que tragam, que façam doações de computador para a comunidade. Mas isso é fé? Não. Ele tem fé? Não. Então, isso é benemerência. Agora, a caridade, olha só, a caridade ela cabe mais dentro da gente. Porque nós sabemos quando e onde fazer a caridade. Quem faz a caridade sabe, porque está dentro da nossa fé, do nosso coração. Haja visto hoje, pela manhã, tantas pessoas de bem, né? Tantas pessoas se esforçando, né? Não é fácil, né? Não é fácil você levantar cedo, você ir lá fazer esforço, você ir lá cumprimentar. Aí para muita gente é muito mais fácil. Eu, pelo menos, adoro, né? Ir lá, ficar cumprimentando as pessoas, ficar conversar com algumas pessoas que chegam lá para receber sua cesta básica, né? O esforço que todos nós fazemos
já está mais para caridade. Tá certo que a gente, infelizmente, no nosso caso de evolução, né? Na nossa evolução, a gente ainda não tem essa, essa fé tão, tão grande assim, né? Algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm, e bastante até, né? Eu ainda estou engatinhando nesse ponto. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no A Fé que Transporta Montanhas, no item 11, né? Onde o Espírito José diz, né? Eu vou ler só um pedacinho do que ele diz. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na têm, ou mesmo que não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras, que deixa o frio e a indiferença a quem as escuta. É muito interessante, né? A gente ouve algumas palestras de algumas pessoas que a gente sabe que tem muita fé. E, e escuta algumas outras, né? Que a gente vê que é puro interesse. Estou dizendo em qualquer religião, tá? E a gente sente a diferença. A gente sente que as pessoas deixam realmente aquele frio e a indiferença transparecerem, né? Seguindo, pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Ou seja, eu só vou conseguir mostrar a minha fé, né, e trazer as pessoas, né, para a fé, se eu demonstrar essa fé. Eu digo trazer as pessoas para a fé e não trazer as pessoas para a minha religião. Porque o Espiritismo, ele não corre atrás de adeptos. O Espiritismo não precisa de adeptos. O Espiritismo não precisa vamos dizer assim, né? Não precisa do dízimo dos adeptos. Então ele não tem, não faz nada. O Espiritismo ele respeita todas as pessoas. Assim como deveria ser o nosso país, um país laico, né? Nós podemos acreditar em qualquer coisa e também podemos não acreditar em nada. E o Espiritismo respeita muito bem isso. Eu posso acreditar em alguma coisa, como eu posso não acreditar em nada. E o Espiritismo respeita. Então nós não corremos atrás de adeptos. Nós, pelo exemplo da fé, né, da nossa fé, nós incutimos nos homens, nas outras pessoas, o aquilo que nós temos, né? Então, continuando aqui, pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Então, só pelo o que eu faço, né? O que eu procuro ajudar, a gente tem aí muitos exemplos, né? A gente pode citar aí Irmã Dulce, né? A gente pode citar Divaldo, com a Mansão do Caminho. A gente pode citar Chico, né? Tanta coisa que ele fez por nós. Enfim, e tantos outros que nem aparecem, nem estão na mídia, nem estão em evidência, mas existem muitos e muitos, graças a Deus, né? Para poder impulsionar a gente também, né? Então, eles, sim, demonstram pelas suas obras a fé. Seguindo aqui, ele ainda fala assim: pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes
haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Todas as vicissitudes da vida. Pregai pela vossa esperança firme. Gente, a gente muitas vezes, isso não estou dizendo só no espírita, mas a gente vê muitas pessoas que têm medo de morrer, né? Medo é uma coisa, né? Não querer é outra. Mas tem medo, tem pavor, acha que vai, né, sofrer, sei lá, né? Vai ou não vai existir mais, vai deixar de existir, né? Então, principalmente o espírita, ele deve ter essa consciência que tudo bem, eu quero continuar vivendo, claro que eu quero continuar vivendo, eu preciso, né? Mas, por outro lado, eu não preciso ter medo. Eu tenho a esperança, eu tenho a fé, né, num futuro melhor, né? Então, essa confiança pode trazer a confiança nas outras pessoas. O futuro melhor, ele existe. Eu tenho muita fé nesses novos espíritos que estão reencarnando agora, né? Olha só a diferença, né? A diferença desses espíritos de hoje, como são inteligentes. As nossas crianças hoje têm uma, já tem uma moral feita, já tem um caráter, né? Já tem um caráter e bom, do bem. Eu me admiro quando vejo muitas dessas crianças, muitos desses jovens, né? Que estão aí, né? Mudando o nosso mundo. Então, a confiança e a fé que a gente tem nessas pessoas e no que eles vão poder fazer, para mim é muito grande, tá? Até também falando em jovem, falando em espiritismo, né? Eu vou abrir um parêntese aqui que eu estava ouvindo outro dia o André Trigueiro, que é aquele repórter da Globo, que um cara totalmente engajado no espiritismo, ele estava falando assim, olha, no censo do IBGE, foram lá e viram, é, perguntaram, né, das religiões. Aí ele falou assim, que no censo do IBGE, o espírita aparece como das pessoas que mais têm estudo, das pessoas que têm a maior renda e das pessoas que têm mais idade. Então, e isso, que legal, né? Que bacana. Não. Porque ele falou assim: isso nos coloca num ponto de elite, né? Nós somos elite, porque nós somos as pessoas que têm mais renda e têm mais estudo. Mas nos coloca num ponto que é muito preocupante realmente. Nós somos a religião que tem pessoas mais velhas. E se a gente for olhar, né, na nossa casa, estou falando da nossa casa, mas se for olhar qualquer casa espírita, na nossa casa, quantos jovens a gente tem, né? Aí eu e a Sal, a gente fica brincando de vez em quando aqui, né? Se for levar ferro e fogo, né? Ninguém pode, a nossa casa vai fechar, porque todo mundo já tem idade de risco aí, né? A grande maioria, né? Nós temos poucos jovens, uma meia dúzia de jovens que são também dessas pessoas que estão aí, né, totalmente diferentes, né? E se a gente for contar, esses jovens que a gente está contando não são tão jovens assim, porque já passaram, já fizeram vestibular, já passaram pela faculdade, alguns são pais de família e a gente chama eles de jovens. Esses homens e mulheres.
A gente tem jovem que está estudando lá no colégio, né? No terceiro, no segundo grau. Quem está prestando vestibular, quem está fazendo vestibular, a gente não tem. Isso é um desafio para todos nós. Para todos nós. A gente conseguir trazer esses jovens. E a nossa casa tem muito para dar. Muito para que esses jovens possam estar perto de nós. Então, e eu tenho fé que isso vai acontecer. Então, gente, nesse pequeno bate-papo aí que a gente teve hoje, eu quis demonstrar um pouquinho, né, do que é a fé, para que a gente não confunda, né, a fé. Que a gente não fique esperando o milagre, que a gente corra atrás. Porque a gente tem que levantar para poder andar. Não adianta eu falar, me cura, tá, você está curado, tá, então agora eu preciso andar. Não, levanta, né? Levanta pelo menos para andar. Então, pessoal, esse seria o recado que eu queria dar hoje. Novamente, né? Agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, auxiliaram na nossa sacolinha, todos aqueles que estiveram lá hoje, né? E, e deixar, né, o nosso recado de um Feliz Natal, né? E lembrar, né, como o Manuel disse hoje, né? Ele disse assim, não vamos, tomem muito cuidado, não vamos festejar a nossa última festa, né? Que essa não seja a nossa última festa. Vamos tomar cuidado, vamos nos proteger, vamos ficar bem atentos a tudo, né? E que logo, logo, né, neste ano que virá, a gente comece a ter as soluções. Então, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos traga mais esperança, né? Final de ano sempre é uma época de esperança, né? E muita fé. Esperança é filha da fé. Muita esperança por nós, para todos nós. E que todos, então, tenham um excelentíssimo Natal. Ok? Então vamos pedir para a Sal fazer o nosso encerramento. Muito obrigado a todos. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade e vamos pedir a Ele que renove todos os dias a nossa fé, que alimente a nossa fé todos os dias para que nós possamos ser cada dia melhor. Obrigada por essa oportunidade, que nós possamos ter consciência de todos os nossos atos nesses dias, que possamos ir mandados sempre no amor de Jesus. E é isso. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, principalmente com aqueles mais carentes, em todos os lares necessitados, em todos os leitos de hospitais, por aquelas pessoas que se encontram internadas. Dê a cada um deles o necessário, que os amigos da espiritualidade possam estar assistindo a cada um deles em hospitais, nos seus lares. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos e muito obrigado por mais uma vez me ouvirem, né? Obrigado.